Novas revelações mostram que Sean Combs, o Diddy, é amigo de Donald Trump e também de Barack Obama. I love Diddy. You know he's a good friend of mine. He's a good guy. But I do this so much. I'm so cool. I just want y'all to see everybody I'm interviewing is sweating. Não percam também o vídeo de Diddy pedindo perdão. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. O vídeo de Jaguar White falando sobre Whitney Houston. Tudo isso e mais um pouco aqui no canal Rafael Ferpa. Crhis Brown, mesmo ele estando no topo ali da fama, Jaguar White afirma que os magnatas do entretenimento odeiam ele. Crhis Brown is now about to have a quiet on set type documentary. You wanna know what's funny? I hate the fact that even me advocating for him might bring him more. They hate him. And Usher is like, he's the poster boy for fucking booty hole baby oil and butt plugs. And Crhis Brown, and they keep trying. They did the same thing to Michael Jackson. E acredita-se que esses magnatas são o Diddy e o Jay-Z. Ela também afirma, não sei se vocês prestaram atenção, que Usher é um garoto propaganda daquele óleo de bebê. Para quem não sabe, quando dizem óleo de bebê, os federais, quando chegaram na casa do Diddy, encontraram mais de 1000 frascos de óleo de bebê. Acredita-se que ele utilizava esses tipos de óleo para suas perversidades com as pessoas. Na época, até o próprio 50 Cent tirou um sarro, postando em seu Twitter uma montagem que fizeram com um pote de óleo de bebê. It did the same thing. It just kept. For him, it was children, and for Crhis, it's you hit Rihanna, you a bitch beater for the rest of your life. You're a weirdo. Like we don't care that you're talented. We don't care that you don't hire lookalikes to come and do your concerts after people paid all that money to see you, like Usher did. If the documentary does show something or tell something that is damning, anybody who wants to watch that needs to take into consideration that we live in the age of AI. Galera, eu quero que vocês saibam uma coisa: quem manda em todos esses atores, todos esses cantores, são os empresários por trás. Eu já havia postado aqui, mas eu tenho que colocar esse trecho novamente para vocês entenderem. The power. We decide what's hot. If we don't go, nobody goes. If we don't support, nobody supports. We control what's cool. We control what's hot. We control what your kids listen to, what they dance to. We control what's in video games. We control how they wear their pants. We control everything. Vocês viram aí que o Diddy afirma que eles estão no poder. Eu quero que vocês entendam que tem muita gente por trás. E o Diddy, ele é só a pontinha ali do iceberg. E a mesma coisa aconteceu com Whitney Houston. Para quem não sabe, quem descobriu ela foi o Clive Davis. Isso lá nos anos 80, se eu não me engano, foi 82 ou 83. E esse Clive Davis, ele é o antecessor do Diddy. Todas as coisas que o Diddy faz hoje em dia, ele aprendeu com o Clive Davis, que sempre foi um magnata do entretenimento e que estava ali por trás de tudo. Ou seja, aparentemente, Whitney Houston não perdeu a vida assim do nada. Dizem que foi por uma parada cardíaca pelas coisas que ela estava usando, os entorpecentes que ela usou. Mas acredita-se que sim, alguém chegou a bater nela antes. Leola Brown, Bobby Brown's sister, has said on several occasions that she was beaten. They saw her body. She didn't just die in a tub, like she was beat up. Her and Clive had a fight 2 days before. And from what I was told, Bobby Christina was present for some of that fight. And then the next thing you know, she's dead. Ray J was the last person to see her alive. He let the drug dealer in, but she was sober, right? But he let the drug dealer in that gave her the shot. And Brandy was the one that found her. Os jornais disseram que quem a encontrou em uma banheira foi uma funcionária, mas segundo a Jaguar, quem a encontrou foi a Brandy. Quem é a Brandy? A Brandy é uma cantora que era muito fã da Whitney Houston. Elas se conheceram no ano de 1995, quando a Brandy era apenas uma adolescente, e como essa Brandy ficou muito amiga da Whitney, ela sempre a visitava. But you know, they pledge allegiance to Clive too. He needed her back, but he needed her back and under his control. Thing with her name on it is strictly for the purposes of financial gain for those who have access to her estate, including Clive Davis. Including Clive Davis. Clive Davis. This ain't a
film to celebrate Whitney Houston. This is a film to, pay the piper. Bobby Brown, para quem não sabe, é o ex-marido da Whitney Houston, e aparentemente ele havia testemunhado alguém que havia batido na Whitney. Ou seja, galera, esses cantores muito famosos, vocês não sabem, mas eles estão sempre à mercê desses magnatas da música, que controlam tudo, e se vocês não fazem o que eles querem, é isso que acontece. Ela mesma disse que aconteceu com Michael Jackson. Muita gente não sabe, mas Donald Trump e o Diddy são amigos de longas datas. Já foram vistos mais de uma vez em festas e eventos, e os dois aparentam ser muito amigos. Mas preste atenção, a gente está aí tipo há um mês das eleições, e tem vários vídeos mostrando o Trump e também o Barack Obama. Para quem não sabe, o Barack Obama está apoiando a Kamala Harris, e os dois estão concorrendo para a presidência dos Estados Unidos. E isso pode afetar os dois, porque ninguém quer ser visto como um cara que está sendo acusado, como o Diddy está. Ninguém quer ser visto como um cara que defendeu ele, que foi amigo dessa pessoa. Isso prejudica e muito. Essa que vocês estão vendo na tela se chama Aubrey O'Day. É uma cantora muito famosa americana. Aubrey afirma que já trabalhou 6 anos com o Diddy e disse que não teve uma experiência muito boa. Ela não quis comentar o que era, mas anos atrás ela estava em um programa em que o Donald Trump estava presente nesse programa, e o Trump defendeu ali o Diddy. I'm a very strict and focused businesswoman because working for Diddy for 6 years trained me to have to be perfect. Working for Diddy? Absolutely. I love Diddy. You know, he's a good friend of mine. He's a good guy. He expects. Is he a good guy? I don't want to answer that Oh, question. wow. I don't think know. he's a good guy. I'm going to stick up for him. Mas não é só o Trump, o Barack Obama também foi visto várias vezes com o Diddy. Até essa página que vocês estão vendo aí na tela, Libs of TikTok, fez um post com uma foto ali do Barack Obama com o Diddy, uma foto mais recente, e escreveu o seguinte: Obama precisa se arrepender também. Ele trouxe o show de menestréis demoníacos para o Salão Oval, e não é só o Diddy. E em 2020 a Kamala Harris havia feito um post elogiando o Diddy. Ele estava fazendo um evento ali sobre a desigualdade racial. E anos atrás o próprio Diddy fez até um vlog dizendo que iria entrevistar o Barack Obama. Diddy, Obama blog, Barack Obama meets Barack Obama. 4 years ago, I had the privilege to meet Barack Obama, interview him, predict that he was going to be something big, and also joke around with him, have some, we had some funny banter back and forth, we was really like snapping on each other a little bit. It's some footage that I will always thank God that I have, and I got a chance to meet and talk to this great man. I wanted to share it with y'all. Happy Obama Day, baby. Happy Obama Day. Happy Martin Luther King Day. Your dream is now a reality. Check out this exclusive footage. Barack Obama meets Barack Obama. Eu vou deixar aqui para vocês um trecho da entrevista dele com o Obama. And you becoming a black Democratic senator, this is a big deal. This is a big deal. Well, absolutely. We've got 100 U.S. senators from across the country, and right now not one is African American. So part of what we hope to do is to break that barrier, make sure that African Americans, Latinos, more women are included in the process, because the U.S. Senate makes decisions about a lot of stuff, war and peace, what we do with our tax dollars, etc. The reason why I'm bringing up that's a big deal because it's proof that the voting process can work if minorities and young people get involved. The disenfranchised that don't usually vote can make changes and can change the face of politics. Do you agree? Absolutely. Listen, you're a motivating force for young people all across the country. Your music moves people. You're a trendsetter. But part of what we want to do is to make sure that we're setting a trend in terms of political participation. Music, fashion, all that's important. But people have to also understand that, when our young men and women go to war, somebody's make that decision, and it's typically going to be young people. Whether you work at Mickey D's or you're producing records, your tax dollars are going somewhere. And young people have to be involved in that decision-making process so that their interests are looked after.
Tempos depois, parece que o negócio esquentou ali, que até Obama teve que tirar o seu terno. But I do this so much. I'm so cool. I just want y'all to see everybody I'm interviewing is sweating. I'm not even touching my brow. I'm so cool. And I want to apologize. I ain't trying to make you look bad or nothing like that, but I'm just so cool. We wearing a t-shirt. I tell you, if he was wearing one of those fancy designer clothes he's designing, he'd be sweating just like me. The guy's good. The guy's good, y'all. Let's give it up for him. I appreciate you guys. Peace, peace. Thank you. Mas pesquisei muito e não encontrei nenhuma evidência de que o Barack Obama, o Donald Trump e a Kamala Harris tiveram em alguma festa do Diddy. Isso não encontrei nenhuma evidência. Mas tudo isso pode afetá-los e muito nas eleições que estão chegando aí, hein? Galera, eu consegui 3 vídeos aqui do Diddy que provavelmente vocês não viram ainda. O primeiro foi tempos antes dele ser preso e estava na rua com alguns fãs. Stop touching me. What are you talking about? Stop touching me. Hey, yo, what's up? That's crazy. Where Carisha? Where Carisha and them? No, Diddy. Yo, stop playing with me. Back the up. No, well, guess who's not? Watch how I won't. E já o próximo vídeo, galera, foi o Diddy pedindo perdão, e eu acredito que seja por aquele vídeo dele que a CNN liberou dele no hotel com a sua ex-namorada Cassie. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom, but I made no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. E um vídeo que eu confesso pra vocês que deu muito trabalho pra encontrar, mas eu encontrei um vídeo que eu não tinha visto até hoje, que esse canal que vocês estão vendo na tela, que é um canal de notícias da Austrália, postou afirmando que era o momento exato que o Diddy foi preso pelos federais. Preste atenção nos detalhes. Eles chegam com um mandado de prisão na mão, aparentemente isso com um papel. Momentos depois, o Diddy sai com as mãos para trás, algemado. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Assim que eu tiver mais novidades eu vou postar aqui pra vocês no canal. Quem quiser a parte 11, deixa aqui embaixo nos comentários se você curtiu esse vídeo. E eu vou encontrar ainda em coisas novas, não percam. Mas deixa aqui se você realmente está gostando, isso me ajuda muito, isso me incentiva para os próximos vídeos. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço. É nóis!